Já estamos de volta, quero mandar um super beijo para todo mundo que já está mandando a sua mensagem aqui no Instagram, daqui a pouco eu vou ler mais. Mas agora sou eu que tenho um recadinho para você. Gente, vocês sabiam que 1 em cada 3 crianças consomem mais gorduras do que o recomendado? É, mamãe, precisa ficar ligada. Mas, ó, para te ajudar com isso, existe o Ninho Levinho, o semi-desnatado de ninho com metade das gorduras e a mesma quantidade de proteínas e cálcio presentes no leite. Tudo isso mais o Forte Mais. E, claro, gostoso como sempre, uma opção para combater o sobrepeso e o colesterol alto. Quer experimentar? Então procure por Ninho Levinho na internet e descubra onde estão rolando as degustações. Ninho Levinho, forte e gostoso como sempre, com 50% menos gorduras. Hoje vamos conversar um pouco mais com a antropóloga Lutgarde, vou repetir o nome dela de novo, Lutgarde Cavalcante Barros. Foi na ordem certa? De novo? Lutgarde, isso mesmo. Que está aqui em Maceió. Ela é alagoana, mas mora no Rio de Janeiro, mas está aqui em Maceió, porque vai ter uma homenagem, né, para também a alagoana, Nise da Silveira. Então, nos seus últimos momentos de vida, foi ao seu lado, né, Lutgarde, que a Nise ficou, e você escreveu diversas obras sobre ela. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os seus livros e sobre a Nise. O que você pode falar para a gente, que talvez as pessoas que estudam a vida da Nise, aquela coisa assim, conhecem aquilo que era mostrado, mas não de conviver com a pessoa, né? Essa revista, por favor, você mostre. Mostro. Essa revista foi organizada na Casa das Palmeiras, de 99 a 2001, em homenagem quando ela falece. Então, é o grupo que trabalhava com ela naquele momento que organiza e escreve todos os textos, incluindo os clientes da Casa das Palmeiras. Certo. E esse outro é agora 2013, 2014, é a coleção Memória do Saber, da Biblioteca Nacional Miguel de Cervantes, faz 14 livros sobre pensadores brasileiros. E Alagoas tem 2 livros, 2 pensadores. Tem o Arthur Ramos, médico nascido no Pilar, cujo livro eu organizei, e a doutora Nise Magalhães da Silveira, cujo livro foi organizado por um terapeuta ocupacional paulista com doutorado em Nise da Silveira. Ele trabalha na fisioterapia da UFRJ, e ele me convidou para assinar com ele esse livro. Eu disse a ele que ele com 34 anos, eu com 70, não dava para eu assinar. Quando eu desaparecesse, ele estava em sala de aula, divulgando. E eu cedi todo o meu acervo para esse livro. E ele pediu 3 artigos sobre ela. Eu pus nesse livro. Mas agora o acervo eu já depositei inteiro na Biblioteca Nacional. O livro foi criado o acervo Nise da Silveira, no departamento de manuscrito, onde já está o maior acervo, que é o de Arthur Ramos, que agora em 2016 foi levado ao pináculo. Ele hoje faz parte da Memória do Mundo da Unesco. E como foi? Eram 2 alagoanos lá dialogando. Dialogando, né? E foram quantos anos de convivência sua com a Nise? Mais fechada, 20 anos. 20 anos. Até ajudar a vesti-la. Nos últimos dias realmente de vida, né? Os 45 últimos dias dela, ela passou ligada a um motor, porque ela era alérgica à anestesia, e os médicos anestesiaram ela e ela perde a capacidade de respiração. 45 dias no CTI, e todos os amigos fazíamos um rodízio. Cada 3 horas um entrava, outro saía, e à noite os médicos ficavam com ela, que era a neta do Graciliano Ramos, o Agilberto, que era alagoano também, e um carioca. Os 3 médicos faziam rodízio.
Ela nunca ficou só um Nunca segundo. ficou sozinha, né? Nunca. E toda vez que a gente fala em Nise da Silveira, o que vem à nossa mente é sobre essa questão realmente da humanização, né? Que ela, enquanto psiquiatra, entendia que dessa forma seria a melhor forma, né, para aquelas pessoas conviverem enquanto ali no hospital. E isso continua sendo difundido, né? E aqui em Maceió, né, vai se ter, né, uma ala no hospital exatamente para isso. E o que ela falava lá nessa convivência de 20 anos? Como que ela defendia essa bandeira dela da humanização? Eu acompanhei o trabalho dela quando eu me formei em fisioterapia. Eu estagiei com ela no Engenho de Dentro. Depois eu passei para o grupo de estudo, quando ela pediu uma antropóloga na UERJ. E depois eu dirigi a Casa das Palmeiras. A convivência com ela, ela não era uma pessoa meiga, a não ser que ela tivesse algum portador de problemas emocionais. Ela era muito propositiva, muito dura, e ela exigia o máximo das pessoas, principalmente no relacionamento entre os seres humanos. Assisti um índio chegar na casa dela para trazer todas as indumentárias, o simbolismo da tribo dele, porque ele tinha sido avisado que ela era uma mulher de outra galáxia. E o último telefone que ela deu para minha casa, ela me telefona: "Ô, leite de onça, você me abandonou, eu estou indo embora para outra galáxia, chegue aqui." E eu fui lá atrás dela. E ela falava da solidão, 94 anos de idade, não tinha mais nenhum contemporâneo dela. Estava feliz com nós, os que a seguíamos, mas o deserto de pessoas com quem ela dividiu a história, com quem ela construiu as coisas, já tinha ido embora. A paixão dela era exatamente a psique humana. Uma vez eu estava na Sorbonne assistindo uma conferência, lá eles chamam Arte Bruta, que era a obra dos clientes de psiquiatria, de quem ela fez o maior acervo que a humanidade conhece. Está no Museu da Imagem do Inconsciente, lá hoje se chama Instituto Nise da Silveira. Era o Hospital Pedro II, onde ela implantou o setor de terapia ocupacional para tratar dos clientes sem remédio, sem lobotomia, sem grades e sem eletrochoque. Então, ela dedicou a vida a eliminar essas 4 torturas da vida de quem tinha problemas que a psiquiatria determinava como anormais. Ela nunca falou a palavra normal. Ela falava nos estados do ser. E tem um livro famosíssimo dela que a gente acha, chama Junguinho, onde ela examina a obra de outro médico alagoano potente, que é o Jorge de Lima. Então, quando eu fui a primeira pessoa, a única, a quem ela deu o habeas data, autorização para ir para o DOPS na década de 90, antes de História de Comissão da Verdade. Na década de 90, você entrava no DOPS com o habeas data, ou o próprio pedia o seu habeas data, ou a família. A família dos alagoanos resolveu me dar habeas data. Um sobrinho do Arthur Ramos me deu habeas data para eu pegar o Arthur Ramos no DOPS. A filha do Otávio Brandão me deu habeas data para eu pegar o Otávio Brandão no DOPS. E a doutora Nise assinou, está aí a autorização dela para eu entrar no DOPS, abrir o dossiê dela e publicar, divulgar e fazer não sei o quê. E ela me mostra, ela chorou quando eu trouxe tudo que a polícia levou. Ela não tinha nada da vida dela. E eu trouxe a xerox da caderneta de endereço
e ela já correu para me mostrar o telefone de Jorge de Lima, cuja obra ela usava muito para o que ela categoriza como estados do ser. Ela não faz um anormal, um normal, um louco, um sadio. Os seres humanos temos estados do ser. Sim. Por isso eu ouvi na Sorbonne o comunicador dizendo que enfrentar as neuroses, qualquer psicólogo, psiquiatra enfrenta. Enfrentar a psicose, só 3 pessoas enfrentaram: Freud, Jung e Inês da Silveira. Nossa. Então, ela enfrentava não como uma doença. Por que é que a ciência condena um estado do ser onde Jorge de Lima, aquele fantástico, escreve a poesia Cavalos de Fogo? Se você pegar uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo vulgar, ele vai dizer que aquilo era surto. E, no entanto, era o auge da inspiração. Da inspiração dele. Eu estava com... Chegou um ex-aluno meu para conhecer o Juazeiro, onde eu estava, e eu falando do Jorge de Lima, o maior ator, poeta católico do Brasil, para a professora, é o maior poeta do Brasil. As poesias mais importantes dela, como esse Cavalo de Fogo, ela chamava o estado do ser. E ele explicava, você entra num estado de inspiração divina. E aqueles pobres clientes, analfabetos, entram num surto e levavam eletrochoque, iam presos para as solitárias. Que nada ajudava, né? Só atrapalhava, né? Não, eu perguntei a ela, foi a primeira pessoa a dizer para ela: de onde a senhora pegou esta repulsa às grades, ao eletrochoque? E ela me respondeu: quando eu estava presa, era o mesmo tempo de Sebastião da Hora, outro médico alagoano, era o mesmo tempo de Graciliano Ramos. De todos os presos de Filinto Miller, só ela e o Graciliano não foram torturados. Não. E ela estava na cela ao lado de Olga Benário Prestes, e ela via a destruição de quem vinha do eletrochoque. E aí ela me disse, quando eles chegavam, aqueles homens intelectuais, do bem, pessoas de uma capacidade de luta pela igualdade do mundo, chegavam do eletrochoque trapos. Acabados, até morrerem, outros enlouquecerem. E então, quando ela sai da prisão, ela que nunca sofreu o eletrochoque, nenhuma tortura ela sofreu, ela chegava. Aí eu tenho uma possível explicação para a inviolabilidade conquistada junto a Getúlio e Filinto Miller para esses 2 alagoanos, Nise da Silveira e Graciliano Ramos. Então, a doutora Nise, quando é solta, ela é reintegrada, que ela era concursada, ela era nomeada para o Ministério da Saúde, e ela retoma, e ela disse a mim que quando ela entrou, que o médico, o chefe da seção dela, trouxe um cliente amarrado com um pedaço de madeira entre os dentes, para não cortar a língua, nas convulsões, toda amarrada, os gritos, que o homem ligou o eletrochoque, ela viu que era uma câmara de tortura. De tortura. Nossa, mas apesar, para a gente finalizar mesmo, que já está no nosso horário, apesar como você começou iniciando, que ela era uma pessoa dura, firme, mas ao mesmo tempo em um paralelo muito sensível para entender. A doçura da humanização com os incompreendidos. Sim, isso tem que ter muita sensibilidade. Com os condenados. Ela não tinha um viés de aborrecimento com a rebeldia dentro do hospício. Ao contrário, ela se aproximava, punha a mão na mão e começava a conversar até este cliente e pedir uma pintura. Ela botava a mão dele em cima da tinta, ela botava a mão dele em cima da massa para fazer escultura.
todo o carinho e toda a humanização era para lidar com os perseguidos, com os lobotomizados, com os eletrochoques. Dona Littgard, muito obrigada pela sua presença aqui no Tudo de Bom. A gente passaria, não é, professor Robson, um dia inteiro ouvindo essas histórias que são deliciosas. Eu espero que você de casa tenha gostado. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais Tudo de Bom. Aí passa para cá que eu vou...